Um diário contracorrente. Capítulo 2. A linha A. Dias do 51º aniversário de 1 de agosto de 2021. 1. Continuação do dia 27 de julho. Será bom, antes de mais, desvendares um tanto o título deste primeiro tópico ou deste primeiro dia indicado, o dia 27 de julho de 2021. Pelo que atrás disseste, este é o segundo capítulo do teu ocasional diário estival, sortido, ou melhor, espoletado pelo teu recente aniversário, em 1 de agosto, articulando-se primeiro sob forma escrita e acabando por divulgar-se aqui no YouTube em modo oral, coetaneamente com as imagens, de acordo com uma publicação na qual se avisa com antecipação, no título, poder ser remetida para uma anterior, quando é indicada a ordinalidade do capítulo. Efetivamente, na anterior publicação, todo o tempo acabou por ser despendido com esse dia 27 de julho. Ora, todavia, sobre este mesmo dia 27, não chegou a ser tudo dito. O que talvez possamos almejar obter desta feita de ti é que não voltes a preencher este segundo capítulo também só com o dia 27. O tempo é ou torna-se precioso. Mas ainda o dia 27, porquê? Tinhas tu terminado o precedente capítulo a falar da tua amiga, a um tempo psicanalista e mecenas. Termináramos, aliás, com o teu prudente desequivocar, que tal sorte, aparentando foros das mais felizardas deste mundo, pode efetivamente não o ser em absoluto. Aliás, rematas, não chegar a desvelar-te o que um tanto me perturbou quando arrolavas essa lista de elogios que na minha boca acabaste por pôr, os que à respectiva protetora ou benfeitora pensaste que eu eminentemente dedicaria. Uma das coisas que mais fora de mim me põe é que, já por mais de uma vez, também a ela lhe facultei toda a documentação e sempre a recusa em ver, a obstinação em não querer ver, sempre o mesmo idealismo cego. Nietzsche, lembras a propósito, dizia que o idealismo não é cegueira, é cobardia. Sim, compreendemos que te sintas, porque quem não se sente, que te sintas, concluíamos, sensivelmente lesado e chegamos a deparar-nos com a questão. Mas afinal, que letras ou que palavras as pessoas não leem ou não conseguem ler nos teus escritos? Será que sabem que antes de um B ou de um P não pode ficar um N, mas sim temos de lá colocar um M? Aquilo entra-lhes e sai-lhes, passa-lhes tudo ao lado. E se, apesar de tudo, nem sequer desejarias reavivar-nos menemicamente de 2, ou 3, ou 4, ou momentos na realidade cruciais em que a tua amiga dúplice contigo foi e de forma rotunda, em pleno, te falhou, isto é, já depois de supostamente a documentação se ter inteirado, por outro lado, não logras conter ainda assim a revolta que a mesma, a nossa benemérita mecenas, mais uma vez te suscitou nesse tal encontro a treino de que falaras no precedente capítulo, no escritório do advogado oficioso, no supra-referido dia 27 de julho, por volta das 5 da tarde. Já adiantado tinhas a informação de que também a convocaras para a reunião, a primeira e, por sinal, até agora a única com este segundo oficioso. Adiante, no momento, entretanto, aludido na anterior publicação, em que o segundo oficioso, excepcionalmente nessa reunião, em jeito de desabafo, procurou alentar-te um tanto e te disse: eles fizeram pender sobre si uma acusação e você tem de dela libertar-se. Nesse momento dirias: como é que o chão, o solo, os alicerces, o soalho, o tabuleiro, o tapete, a rede onde tu supunhas assento o habitar da afetiva ligação que com a tua presente protetora mantinhas, mais que mantinhas, sólida a crias, a julgavas, a base fundacional da vossa relação,
Como afinal desapareceu tudo isso? Para onde foi toda a água do já imemorial oceano de tempos passados juntos? Viste-te nesse ponto da conversa a três, excluído desse mar, como um peixe, agora na areia, ofegante a asfixiar. Porque, enquanto o oficioso se sentiu compelido a esperançar-te um pouco em algum aspecto, inversamente, mal ele proferiu a palavra acusação, a tal que eles fizeram pender sobre si e você tem de dela libertar-se, nesse ponto, tal palavra preferida pelo oficioso, entre aspas, acusação, teve um tal efeito ou motivou também a desaprovação na nossa mecenas, que foi ela a não mais ater-se ao silêncio em que até então mergulhara, cumulando de imediato o oficioso com desafiantes e ásperos anátemas, como se essa por ele ilocutida palavra tivesse subitamente posto em causa todo o seu pundonor, isso como se por ele tivesse sido ofendida. Será que alguém entendeu alguma coisa? A ver se te explicamos o possível. A quem se referia o oficioso quando te disse: eles fizeram pender sobre si uma acusação e você tem de dela libertar-se? Resposta: aos psiquiatras e, por turno destes, ao Estado ou à sociedade portuguesa. Logo, o que é que realmente tanta irritação assim despertou à amiga Mecenas, tanta acrimónia por meio da qual tantas bem severas censuras verberou ao pobre do oficioso, ou segundo ela bastante infeliz na escolha do vocábulo? Para ela, uma avaliação médica ou um diagnóstico não podiam nunca consistir em, entre aspas, acusações. Perceberam agora quão grande tiro nos pés, ou como foi entregar o ouro ao bandido, o ter convocado para esta importante reunião uma pessoa julgada amiga, querida amiga, que com a maior das friezas na tua própria presença te trai descaradamente, entre aspas, dormindo com o inimigo, ou não se percebeu já de que lado é que ela está. Nietzsche lastimava o recrudescimento das, entre aspas, iagofémias, e depois de las virá ainda a precaver-nos, a propósito do monumental confronto lorenciano com João de Patmos, do odierno avolumar de certa espécie de, entre aspas, mulheres polícia. Faz mesmo questão em evitar que nos esqueçamos que é sob a aparência que pretender se possa que as mulheres logram saber ocludir-se, inclusive é amical. Qual a nuance afinal, ainda assim sempre irrisória, entre os psiquiatras e a psicanálise? Aparentemente maior é o desafogo, mais largas, com uma folga maior, as estrelas, as do sonho do acorrentado, os grilhões do partam as janelas. Porto, 30 de agosto de 2021. 2. Finalizar do dia 27 de julho de 2021. Desde este dia 27, e melhor será já adiantar que tal dia calhou numa terça-feira, se escusada te fora notória a extemporaneidade do esclarecimento, desde este dia 27 de julho passaram-se já quase 2 meses. Hoje, que retomas este diário em algo diferido, é dia 23 de setembro de 2021. Disseste que calhou numa terça, pelo que se tratará de um guia orientador mais preciso do início útil da cerca de semana e meia, podíamos também dizer, entre aspas, da cerca de semana e meia de stalking, da semana e meia que vai desde essa terça-feira, dia 27, até sexta-feira da semana seguinte, dia 6 de agosto de 2021. Semana e meia, cuja intensidade e acutilância particulares te levarão a explorá-la na sua vertente existencial, sendo isto o mais possível designado atingir na presente publicação, neste capítulo 2 do nosso diário Contracorrente. Entretanto, hoje já é dia 24 de setembro, uma avançada sexta-feira deste corrente ano 2021. Constatas, por ora, que desfrutas da posse de 8 folhas brancas. Não,
não brancas, porque pejadas ou repletas, sublinhas, de ambos os lados, de muito esquemáticas notas, apontamentos, índices, tópicos e, por vezes, parágrafos inteiros, todos estes respeitantes não apenas à fenomenalidade dessa diária sucessão, que foi de 27 de julho a 6 de agosto, mas também a outros dados, os quais de todo não desejarias o seu escamoteio na totalidade da transmissão que para o presente capítulo 2 do nosso diário contracorrente projetas. De facto, sendo agora cerca das 4 da tarde, encontras-te a principiar a redação da 6ª página deste discurso, ciente que, traduzindo-as em expressão oral, te encontras de igual modo a verter o seu respectivo 9º minuto sonoro. Ora, em primeiro lugar, há ainda um último de Luís em arquitetónicos termos remata a realizar, neste ajuste de contas com o dia 27 de julho deste ano, não apenas referente ao findar propriamente dito do dia, mas também relacionado com uma certa mode d'esprit que não deixou de escapar ao oficioso nas suas prescrições de prudência na tal reunião que antecipou o supradito ocaso. Em segundo lugar, aparentemente seria simples desenrolar o discurso, de modo a que com suficiente clareza sequenciasse a tal visada sucessão de dias de 27 de julho a 6 de agosto, mas de facto isso é só o que aparenta. Resta um substancial acervo de dúvidas sobre como conciliar, articular, intercalar a sucessão factual ou fenomenológica dessa jornada com os ditos dados existenciais, os quais, emancipando-se de um suposto caráter espúrio, vêm a assumir pertinência ou a assomar à superfície da necessidade. Em terceiro lugar, cada nota, tópico ou apontamento de que cada uma dessas 8 folhas de rascunho está a abarrotar, cada um desses índices de per si poderá vir a originar desmultiplicações no futuro discurso, conquanto esperadas contidas neste capítulo 2, imprevisíveis. Em quarto lugar, deverias confidenciar da tua parte, como o escritor supões que não só da tua parte, o arraigado hábito de leres bastante enquanto escreves. De facto, desde que debutaste este capítulo 2, já leste mais 4 livros. Livros de autores de origens, tempos e disciplinas assares dispares, cujos nomes ou títulos não interessa agora aqui identificar. Entretanto, há mais 4 pequenas obras que pretendes ler, já quase seguro de que serão importantes e te infundirão boa influência antes de prosseguires a tarefa planeada, tarefa à qual contas voltar no fim dessas 4 leituras, ou seja, cerca daqui a 5 dias, lá para 30 de setembro. Em quinto e último lugar, houve nestas breves introduções ao presente ponto capitular o ensejo de conferir ou imprimir à comunicação um certo cariz ou um certo tom de, entre aspas, work in progress, o que no fundo é tentar exprimir o melhor possível a atual problemática, sendo assim até dia 30. Não foi uma pausa até dia 30 de setembro. Houve, o que não deixa de ser natural, desses habituais mas imponderáveis contratempos. Em todo o caso, os livros estão lidos e até anotados, sem que não deixe hoje de já ser dia 1 de novembro de 2021. O tempo escasseia, deverás ser tão prático quanto o possas. Vamos então ao já sobreavisado findar do nosso tal dia 27 de julho. Comecemos pela atrás e bocada, aliás o tinha sido já no primeiro capítulo, a mot d'esprit, ou o gracejo que o advogado, o dito segundo oficioso, acabou por deixar escapar. Que te disse ele, afinal? Lembras-te que foi mais ou menos nestes termos? Desenhe, pinte, escreva, trabalhe, apanhe ou conceda em tomar a injeção e, sobretudo, esqueça o passado. O capítulo 2 do Diário Contracorrente terá continuação na próxima alínea B.